And I'm wondering, what is harder, explaining the show for people that don't know the story or a butt-naked fight sequence? Meus queridos amiguinhos, a segunda temporada de Fundação está chegando na Apple TV Plus e esse é o vídeo perfeito para servir, vamos dizer assim, como esquenta. Se liga só no que eu planejei. Muito bem-vindos ao resumão da primeira temporada de Fundação para você que não se lembra direito o que aconteceu, e junto com o resumão vai rolar a minha entrevista com o Lee Peace, que faz o Irmão Dia, um ator que eu sou muito fã, desde uma série chamada Pushing Daisies, e tem também a Laura Byrne, que interpreta a Demerzel. Achou chique? Esse canal é maravilhoso. Pois é, além deles, eu também entrevistei o criador de Fundação, David S. Goyer. Você não está preparado para o quão incrível esse vídeo está. Então vamos lá, porque olha, assiste até o final, você não vai se arrepender, é um dos melhores vídeos da história desse canal, tô muito empolgado. Muito bem, a série Fundação, obviamente, é baseada nos livros de Isaac Asimov, que influenciou a maioria das obras de ficção científica que vieram depois. A gente tá falando de Star Wars a Duna. Os livros carregam conceitos do que é conhecido como a ficção hard, se utilizando de noções científicas precisas sobre diversos campos que vão desde a história à matemática, passando por sociologia. E a trama da série se concentra principalmente em três personagens: Gal Dornick, Salvor Hardin e o Irmão Dia, o imperador reinante da dinastia genética que comanda toda a galáxia. Ligando esses três personagens está Hari Seldon, o inventor da psicohistória, uma ciência algorítmica que tem a capacidade de prever o comportamento de grandes populações. E as previsões de Hari não são nada boas. Deixa eu dar um pouquinho de contexto aqui sobre uma importante personagem. Nascida em Synex, um planeta onde o conhecimento é considerado heresia, Gal Dornick é recrutada por Hari Seldon depois de conseguir resolver um complexo problema matemático e vai para Trantor, a capital do Império. Lá ela acaba se envolvendo num jogo de poder entre o matemático e o imperador acerca das previsões da psicohistória. E quais são essas previsões? Que o Império está condenado a ser destruído e se a raça humana não mudar, a galáxia vai enfrentar um período obscuro de milhares de anos em guerra e destruição. O problema é que o Imperador não fica nada feliz com essa previsão. Ele diz que Hari é um traidor. Já que estamos falando dele, o Imperador Cleon faz parte da dinastia genética, uma linhagem centenária de clones que controlam a galáxia por mais de 400 anos. O negócio funciona mais ou menos assim: o poder vai sendo passado para cópias mais jovens de tempos em tempos, e 3 cópias de diferentes idades sentam nos tronos: o Irmão Alvorada, o Irmão Dia e o Irmão Crepúsculo. Esses clones centenários são cópias do primeiro imperador, o Cleon I. E com essa tecnologia de clonagem, o imperador praticamente triunfou sobre a morte e agora se tornou imortal através dos seus clones. O Irmão Dia, que é o clone do meio, tem o poder absoluto e ele é sempre aconselhado pela versão mais velha e vai ensinando a versão mais nova, e dessa forma a dinastia cleônica tem o controle absoluto e perpétuo. Logo no primeiro episódio, um grupo de rebeldes explode a Ponte Estelar, uma torre gigante que leva pessoas do espaço até a superfície do planeta Trantor. Milhões de pessoas morrem no ataque à Ponte Estelar, que é apontado por Hari Seldon como a primeira grande catástrofe que a humanidade irá sofrer antes da Era da Escuridão. O Irmão Dia tem um plano. Ele decide exilar Hari Seldon e seus seguidores nos confins da galáxia, ao invés de executá-lo, com medo de ele se tornar um mártir. Hari Seldon e seus seguidores são enviados para o planeta Terminus para começarem uma colônia e desenvolver a Fundação, uma espécie de enciclopédia gigante com todo o conhecimento da galáxia, e dessa forma, quando a humanidade cair, eles não irão precisar começar do zero, já que eles terão uma vasta biblioteca com todo o conhecimento e tecnologias existentes. Na previsão de Hari, a Fundação vai diminuir a Era da Escuridão de 30 mil anos para 1000 anos. E a ideia, do imperador ao exilar o Hari Seldon é a seguinte: se ele estiver enganado, beleza, ele já foi punido e exilado para os confins da galáxia. Se ele estiver certo, a Fundação estará sob seu controle e com isso ele vai poder usar esse artefato e continuar perpetuando seu poder. No segundo episódio acontece algo chocante. Durante o trajeto para Terminus, Hari acaba sendo assassinado brutalmente pelo seu próprio pupilo Rach,
que é praticamente o filho adotivo dele. Só que na verdade, a morte de Harry faz parte de um elaborado plano criado por ele mesmo para algo mais grandioso. Harry não quer apenas salvar a humanidade com uma biblioteca completa. Harry quer derrubar a dinastia cleônica que controla o Império há centenas de anos. Nos episódios seguintes, descobrimos que Harry digitalizou sua consciência e que ela foi integrada em seu caixão e se transformou no cofre, que viajou pelo espaço até aterrissar no planeta Terminus, antes mesmo da colônia designada para construir a fundação naquele mesmo planeta. O cofre se tornou um misterioso artefato ali no coração do planeta Terminus que ninguém conseguia abrir e nem chegar perto porque ele emanava uma espécie de força invisível que atordoava qualquer pessoa que tentasse se aproximar. Porém, existe uma pessoa que não era afetada por essa força que sai do cofre e seu nome era Salvor Hardin, a guardiã de Terminus. Décadas se passaram e os problemas se acumularam cada vez mais. Uma antiga religião coloca em xeque o poder do imperador e se espalha pelas parcelas mais pobres da população da capital. O Luminismo considera que clones não possuem almas, logo não podem comandar a galáxia. Dois povos rivais chegam em Terminus, os Anacreons e os Tespes. Eles estão em guerra há centenas de anos e uma batalha está prestes a começar em Terminus quando o fantasma digital do Harry sai do cofre e seu verdadeiro plano é revelado. Harry Seldon quer unificar diferentes povos da galáxia e criar uma nova civilização que não seja controlada apenas por uma voz, como é o Império atual, e sim de um coletivo de pensamentos. Ah, meus queridos, o verdadeiro plano de Harry nunca foi criar uma curadoria de conhecimento, e sim uma curadoria de pessoas. Centenas de anos no passado, a rivalidade entre os Anacreons e os Tespins foi manipulada e iniciada pela dinastia cleônica, que temia a força que as duas nações teriam caso houvesse um casamento entre membros importantes de cada povo, algo que estava prestes a acontecer. Ah, o imperador sabia. Ele sabia que seria muito mais eficaz criar uma rivalidade entre esses dois reinos para que não houvesse nenhuma força na galáxia que pudesse lhe enfrentar. O fantasma digital de Harry revela a verdade para os Anacreons e os Tespins e sugere que eles façam exatamente o que o Império temia: unam suas forças contra a dinastia genética. Essa nova aliança ainda conta com uma poderosa arma, a Invictus, a maior nave do Império que estava desaparecida no espaço há mais de 700 anos. Bom, alheia a tudo isso, Gal Dornick acorda 30 anos depois de ter sido ejetada da nave colonizadora em outra nave misteriosa. Nessa outra nave, ela descobre mais uma cópia digital da consciência de Harry Seldon que revela a verdade sobre o seu planejamento e sua morte. Quando Harry foi assassinado por Rach na nave colonizadora, Gal foi acusada de ser cúmplice e teve que fugir na cápsula espacial que seria de Rach junto com a arma do crime. Naquela adaga que Rach matou Harry, existe a segunda cópia da consciência digitalizada de Harry. Em Trantor, o jovem irmão Alvorada se vê em meio a um golpe contra o Império. Ao longo da temporada, vemos que o irmão Alvorada se apaixonou por uma de suas servas, que é responsável lá pelos jardins do palácio. E ali no meio do chaveco, o irmão Alvorada revela que ele não é uma cópia idêntica igual aos outros. Por exemplo, ele é daltônico, ele é canhoto. Mas como isso é possível? Era para ele ser uma cópia idêntica a todos os outros clones antes dele. Com medo de ser morto pelos seus irmãos quando eles descobrirem suas imperfeições, ele decide fugir do palácio e, obviamente, vai buscar refúgio na casa de sua amada. Só que lá ele descobre que, na verdade, ela faz parte de uma rebelião que está alterando geneticamente o DNA dos clones de forma secreta. Aí eu fico me perguntando, né? Quem teria acesso aos tanques de clonagem dentro do palácio? Será que foi a conselheira robô Demerzel? Ela foi programada para nunca ferir nenhum membro da dinastia cleônica, mas ao mesmo tempo, ela é a última da sua espécie que foi aniquilada pelo próprio império que ela serve, ou seja, ela tem motivo. Uma coisa muito interessante que a gente descobre: Demerzel é uma devota fervorosa da religião luminista. O luminismo se tornou a religião mais poderosa da galáxia, com trilhões de seguidores. Os episódios 6, 7 e 8 estão entre os melhores da temporada e mostram como o irmão Dia se esforçou para não ter uma inimiga do Império liderando essa religião. Um dos maiores debates filosóficos de fundação é sobre a alma do imperador. Pode um clone ter alma?
Se não tem, será que pode um líder sem alma realmente ser o imperador? O irmão Dia sabe que não pode perder o apoio dos luministas e muito menos ser taxado de aberração sem alma, incapaz de mudar. E para provar que possui alma, o irmão Dia aceita participar de uma peregrinação pelo Grande Espiral, uma tortuosa jornada de 170 quilômetros, sem água, sem comida, em terras desérticas. Segundo a crença luminista, aquele que chegar ao ventre do espiral e se banhar em suas águas será recompensado com uma visão. E uma coisa importante, nenhum outro Cleon até então tentou tal peregrinação. E o imperador consegue completar essa peregrinação. Quando ele volta dizendo que em sua visão ele viu um caule com 3 folhas emergindo do sal, tal visão é interpretada como algo santo, similar à tríplice santidade do luminismo e similar também à dinastia cleônica, que sempre tem 3 clones no poder. Dessa forma, o irmão Dia conseguiu que uma liderança mais alinhada com o Império fosse escolhida e evitou uma guerra santa com a religião mais poderosa da galáxia. Só que o mais legal dessa história é que mais tarde descobrimos que o irmão Dia inventou essa visão, que na verdade ele não teve nenhuma revelação quando chegou ao ventre do espiral. Será que isso significa que ele realmente não tem alma? E esse lance da visão é realmente real. As pessoas morrem tentando chegar ao ventre e quando chegam, todo mundo que chega lá tem uma visão. O fato de ele não ter tido uma visão é o que me faz interpretar que ele realmente não tem alma. Por outro lado, 11 mil anos no passado, a Hobo Demerzel completou essa mesma peregrinação e foi contemplada com uma visão. Será que ela tem alma? E como eu falei no começo do vídeo, a parte mais legal da minha entrevista é ver a cara do Lipice quando eu faço uma pergunta em cima dessa questão que seu personagem não tem alma. Ele meio que não concorda com essa interpretação. A reação dele foi impagável. Fica até o final para não perder essa entrevista porque foi maravilhoso. Voltando para a colônia de Terminus, o conflito entre os Anacreons e os Thespins e o recém-chegado Império que manda uma missão para o local chega ao ponto máximo. A solução para tudo cai nas mãos de Salvor Hardin, que finalmente consegue unir as duas nações inimigas. Meses depois, Salvor Hardin está sendo perseguida por visões e descobre que sua mãe passou por um processo de inseminação artificial com o óvulo da Galdornick e com os espermatozoides do Rage, ou seja, Salvor é fruto dos pupilos de Hari Seldon. Com essa revelação, Salvor decide ir até o planeta natal de sua mãe em busca de respostas. Uma coisa importante, lá na capital do Império, o irmão Dia decide poupar a vida do irmão Alvorada quando ele descobre aquelas impurezas do garoto, mesmo sobre os protestos do irmão Crepúsculo. E aqui acontece uma das cenas mais chocantes, porque a Demerzel meio que ignora essa ordem, ela mata o menor e depois ela rasga assim o próprio rosto, sabe? É uma cena chocante, muito incrível. E o Imperador também descobre que essa manipulação genética sofrida pelo seu irmão, que lhe causou as impurezas, na verdade foi feita logo no primeiro clone Cleon, muito tempo atrás, e que essas diferenciações afetaram não só os seus predecessores, mas também toda a linhagem genética armazenada no palácio. Enquanto isso, após descobrir os verdadeiros planos de Hari sobre uma segunda fundação que deveria ser criada no seu planeta natal, Gal decide embarcar em uma cápsula criogênica rumo ao seu próprio planeta natal, uma jornada de 138 anos. Ao chegar em Synax, ela descobre que seu planeta está completamente submerso e que não existe praticamente nenhum habitante mais por lá. Porém, quando ela já estava lá sem esperança, ela nota uma luzinha piscando ali embaixo da água e vai investigar. E naquela encontra sua filha Salvor numa cápsula e a resgata. Mãe e filha se encontram pela primeira vez centenas de anos depois de a fundação ter começado em outro planeta distante. Esse foi o final bombástico da primeira temporada e agora eu dou as boas-vindas aqui nesse vídeo à dupla protagonista de Fundação. Hello Laura, hello Pie Maker, how you guys doing? Very good, how are you? I'm good. So, season 2 is here and I gotta say, I love it, season 1. It was beautiful and it's amazing to me how we can look at your characters and think, huh, he's a clone with no soul. She's a robot with a soul. And that opens so many philosophical questions like a good sci-fi show should do. So for this season, are you going even deeper on those kind of thoughts? What you guys are most excited to show the fans this year? Absolutely going deeper on that. I think the exciting thing that Foundation does is pose these riddles, these thought experiments that the audience can think about and ponder, like the example you just gave of a robot with a soul and possibly a Cleon with no soul. But I guess I disagree with you. I think he probably does have a soul. Are you a Luminist? Can I ask you? Well, you didn't get the vision.
Yeah, I know, well, but what I'm I- saying is, are you a luminist? Do you follow? So I don't know. There's lots of different ways to think about it, but I think that that's what's exciting about the show. It asks the questions and it doesn't give you answers. And this season, we really go nuts in that way. We've got, there's our storyline. There's also Harry Seldon no longer has a physical body, but his consciousness lives on and has now split into two different consciousnesses. So that's an interesting question about of who has a soul. How do we define the people or characters who has a soul? Where the soul exists in us? maybe none of us have a soul. Yeah, who knows? Maybe. We're all kind of jumping, cheating death and jumping through time in such a way. Or what is a soul? Yeah. That's, I think, we've got a story full of technology, really interesting, beautiful visuals that depict that technology. But at the heart of it are these people, or people-ish, Ish. who really are what the story is about. Why do they do what they do? Where do they find the courage they need to face the challenges in front of them? And relationships, how do we affect each other no matter what kind of character person are you, where do you have a soul, whatever, but we always affect each other, kind of like when we communicate, how we communicate, what kind of how are we affected by the people or characters next to us. So I think, it's a very interesting question, the question of humanity. Yeah, those are hard questions. And I'm wondering, what is harder, explaining the show for people that don't know the story or a butt-naked fight sequence? Explaining the show, actually. Explaining the show is... That was a lot of fun to shoot. That was, and a challenge. All right. Thank you so much, guys. Have a good day and much love from Brazil. Thank you so much. Thank you. Bye. Opa, o chefão da série também tá na área, olha ele aí. Hey, David. First of all, beautiful show. Congrats on making one of the most magical TV shows out there. Wow. Okay, I'll take that. Thank you. So, how do you guys came up with the feel and mood of the show? I mean, the architecture, the different technologies, the different cultures, the clothing, everything is so beautiful and thought through. Look, it's a long process. It takes over a year. I told some of my department heads, just as I was getting ready to leave to go home to work on the editing, I wrote a document of about 5 pages and I said, just broad strokes, this is what I'm thinking for season 2. These are some of the places I'm thinking about. These are some of the worlds. These are some of the cultures. Then I write a document, just a kind of brain dump document for my fellow writers. And I say, these are all the crazy ideas I have. Some of them we'll use, some of them we won't use. Think on these for a few weeks while I go off on vacation, and then let's come back and then let's talk about it. And it's just a slow process of iteration where we start at the ending, we figure out where we want all of the big stories to land, we work backwards, and we hone in on the characters, and each pass we get more and more specific. We get the feedback from the cast, we get the feedback from my production designer, my visual effects supervisor, and sometimes that informs things and we change the story based on that, or someone comes up with a cool prop design. It's just a long, iterative process, and eventually it gels and comes together. So cool. And we gotta talk about the scope. It's huge. And from what I've watched of season 2, I don't know if I'm right here, but it seems to me that things are getting even bigger. What can we expect in this new season? The scope is definitely bigger. We're on many more worlds than we were on in season 1, to the dismay of my partners. If I'm a viewer and I'm watching one of these big, giant anchor shows on a streamer, that's what I expect, right? I want the worlds to become more expansive. I want to see more crazy environments, more creatures. I want the costumes to be even bigger. I want the battles to be bigger. That's just what I expect. I mean, when you go from a movie that you enjoyed to the sequel, you want it to be bigger, you want it to be better, you want it to dig deeper. And so it wasn't just about the spectacle. I also wanted to dig deeper on the characters and the emotion. I wanted to introduce some levity. I wanted it to be sexier. I'm very proud of season 1, but you look back on what you did the first season and you say, what can we improve on? Where are the opportunities to expand and dig deeper? When you adapt such a treasure as Asimov's Foundation, many times adapting means changing. Yes. As a showrunner of a big TV show like this,
changing things is exciting to you? Are you looking forward to showing viewers your own interpretation of the books? Or it's kind of scary because you know how overprotective many of the fans can be? Well, first of all, that's a very good question. We did it! Mission accomplished! I don't sit there and say, oh, great, what can we change? I actually approach it from the perspective of how much can we retain. But at a certain point, I compare it to the difference between the actual floppy comic books, Marvel comic books, and the MCU. At a certain point, they're two different entities. And so there are differences between some of the characters in the comic books and some of the characters in the MCU. Or there's some characters that have been combined or changed, or their origins different. Or their story starts to deviate so much from the source material, like the second season of Loki that's coming out, where it takes on a life of its own. And so you just have to be true to that. You retain what you think is the core DNA of the source material. Certain things have to be updated just because we're 75 years removed from when the source material was written. There weren't even any female characters in the first book. Obviously, we were going to change that. And then certain characters or certain actors pop more than you expected, and you think, oh, let's keep them around longer, and it starts to take on its own gravitational weight, and then you have to honor that. Muito obrigado, David. Thank you. E muito obrigado você que assistiu esse vídeo até o final. Se você curtiu, clica no joia que me ajuda muito e manda esse resumão para aquele seu amiguinho fã de Fundação para ele não perder nada, tá bom? Beijo!